Pai amado, em nome do Senhor Jesus, agradecemos por esta oportunidade, esta noite, estarmos aqui nesta casa de oração e queremos dar lugar no nosso coração à Tua presença, a presença do Teu Espírito. Também queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela fale a cada um de nós, das crianças, adultos, todos sejam ministrados e abençoados em nome do Senhor. Amém e amém. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2. Vamos fazer a leitura. Capítulo 2, versículos 6 e 7, só. Lucas. Vamos só dar uma pensada aqui. Quando a pastora falou de Isaías, esse profeta, ele profetizou o nascimento do Senhor Jesus 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Então essa profecia se cumpre aqui agora naquilo que nós vamos ler. Versículos 6 e 7. Estando eles ali, cumpriram os seus dias que havia de dar à luz. Está falando agora do nascimento do Senhor Jesus. Maria deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Você pode sentar-se. Eu quero pensar um pouquinho com vocês essa noite. Por que não havia lugar para o nascimento do Senhor Jesus? Eu digo, um lugar condizente à pessoa do Senhor Jesus. Afinal de contas, estaria para nascer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Pai, agora Deus Filho. Por que não havia lugar para Ele? Eu vou pedir o seguinte, meus irmãos, eu peço atenção, evite movimento, porque eu estudo, mas agora praticamente eu não vou estar lendo aqui o que eu já estudei. Então eu quero que você preste atenção, porque Deus quer falar comigo e com você. O que acontecia naqueles dias? Bom, nós vamos pensar primeiro que César Augusto havia decretado que houvesse um recenseamento, e ele passou isso para aqueles que eles tinham domínio, inclusive na Judéia, lá com Herodes, rei Herodes também, tinha que fazer tudo isso. E aí então, José e Maria vão para a sua cidade, voltam lá para Belém. Belém quer dizer o seguinte, casa do pão. Pensa nisso já. Vamos pensando aqui, casa do pão. Ou seja, o Senhor Jesus já nasce num lugar onde tem uma mensagem de alimento, uma mensagem de sustentação para a vida daqueles que viriam crer nele. E aí, nós olhamos então, o coração de César Augusto era um coração ambicioso. Quando há um coração ambicioso, esse coração ele vai pensar nas coisas somente do seu interesse, só naquilo que lhe interessa. Isso é um sistema de governo. Interessante, né? Parece que a gente também vive nesses dias, igualzinho. Esse homem maligno, ele queria ter domínio sobre o mundo, então, da época, sobre as pessoas, e queria saber que as pessoas, o que elas possuíam em termos de família. Por isso o recenseamento tinha que ter quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os filhos, e se tinha dinheiro, e se tinha homens, e se tinha propriedade. Ele queria saber de tudo isso para ter controle. Não é diferente nos dias de hoje. Você pode ter certeza de uma coisa: os teus dados estão em vários lugares. Vários lugares. Todos nós estamos aqui, de alguma maneira, sendo controlados pelo sistema de hoje em dia. Então, esse rei abre elas faz uma intimação para que isso aconteça, e vai acontecer. E aí chega no rei Herodes, e ele vai mandar todos os judeus também se fazer o seu recenseamento.
Mas o rei Herodes tinha uma outra diferença. Então, ele tinha medo de perder o poder. E eu posso dizer para vocês, todas as pessoas que têm poder, têm medo de perder, aliás. Mas junto com o medo, ele tinha ódio, de tal forma que ele matou mulher e seus filhos. Então ele não tinha nenhum senso de pena, de dó de alguém. Por isso, quando o Senhor Jesus nasce, naturalmente que primeiros que ficaram sabendo foram os pastores que estavam no campo. Esses pastores recebem os anjos de Deus. E ali há uma celebração, dizendo, olha, nasceu em Belém aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E lá eles vão de encontro ao Senhor Jesus e veem ali naquela manjedoura e os pastores adoram então o Senhor Jesus. Aí você vai para Mateus. Mateus escreveu a sua epístola, a sua carta para os judeus, porque eles esperavam um rei, mas um rei da maneira humana, não um rei espiritual como é o Senhor Jesus. Ele esperava esse tipo de rei. E aí os magos vêm então e trazem ali presentes ao Senhor Jesus, mas como um rei, se fosse um rei humano. E vocês sabem da história. Eles vão trazer o ouro, porque quer dizer realeza, aquela coisa toda, mostrando e reconhecendo o Senhor Jesus como o rei. Eles vão trazer incenso. Incenso era celebrado no sentido assim de sacerdote. Então, reconhecendo o Senhor já como um sacerdote, e mirra, que é um perfume para o sofrimento, para a morte, mas tinha um símbolo também de vitória sobre a morte. Então, esse contexto, mas aí na cidade, naquela pequena cidade, não tem lugar. E José e Maria estão andando, procurando um lugar para onde nasceu o Senhor Jesus. Mas encontram, então, esse local onde tem uma estrebaria, porque não havia um outro tipo de lugar. Então, o contexto é esse. E aí nós pensamos nos dias de hoje, quantas coisas acontecem no nosso mundo, de hoje é de 8 bilhões de pessoas, constatado agora em novembro pela ONU, 8 bilhões de pessoas. Como é que nós vivemos o Natal nesse secularismo, que é onde a religião, a igreja não tem acesso mais a certas linhas, como dentro da política, do governo, é tudo separado. Mas não é só isso, meus irmãos. O secularismo também está levando as pessoas, está levando as pessoas a serem independentes, ou seja, entrar por uma linha de cada um dizer assim, é do meu jeito. Eu faço como eu quero, eu tenho meus direitos, sou livre para fazer da maneira minha. Então, esse é o contexto do Natal nosso que vemos hoje. Uma concorrência com o Papai Noel. Né? Muitas casas vai ser celebrado o Natal, vai ter um Papai Noel, mas a pessoa do Senhor Jesus não vai estar ali pelo jeito. Então, são esse contexto. E nós vivemos também uma era que nós chamamos era digital. Ou seja, todas as informações que você possa imaginar, você imagina daqui para frente como vai ser. Eu oro sempre pelos nossos jovens, porque eles serão o futuro depois, certamente, da igreja, e terão que estar muito bem preparados para ter a sua postura de fé e não negar a pessoa do Senhor Jesus. Então, são esse contexto todo. E aí, quero passar para vocês como que no meio de tudo isso, com tudo que é contrário, nós podemos celebrar o Natal de um Deus vivo, do Senhor Jesus, de uma maneira plena, de uma maneira que nosso coração realmente possa se alegrar-se, porque o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, veio e se manifestou para cada um de nós. Você que está aqui essa noite, ou você que está nos visitando, quero que você também saiba disso, que apesar de todas essas coisas, naquele tempo, vamos assim, seriam situações que traziam impossibilidades, considerando o rei, primeiro rei lá, César Augusto, ambicioso, considerando Herodes, que tinha ódio mortal,
Para ele matar uma pessoa ou mandar matar era a coisa mais simples. Então, e não tinha lugar na cidade. No meio de todas essas impossibilidades, havia, pensa bem agora comigo, havia um propósito de Deus. Na soberania de Deus, nos propósitos de Deus, Deus vem a cada um de nós e se manifesta com poder de transformação. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Não importa, meus irmãos, pode ter toda uma estrutura, todo um sistema que quer impedir de alguma maneira a manifestação da graça de Deus, mas aqui nós estamos percebendo que nem César Augusto, nem Herodes, nem nada daquela situação, nada daquelas impossibilidades impediu que alguém recebesse o Senhor Jesus. Olha, eu tenho aqui uma manjedoura, mas a pessoa, esse homem, esse casal, não sabia que ali naquela manjedoura estava nascendo ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, que se manifestaria através da sua graça, do seu amor, depois passando pela cruz do Calvário, morrendo, ressuscitando, e estando vivo e testificando isso através do seu Espírito Santo. Para alcançar quem? Eu e você. Aleluia! Nós somos alvos da graça de Deus. Então, nada daquilo impediu, porque dentro do propósito de Deus, na soberania de Deus, Ele tinha preparado tudo isso para que o Senhor Jesus viesse, apesar de todas aquelas situações contrárias. Ou seja, pensa, quando Herodes fica sabendo, porque aqueles magos chegam para Herodes e dizem assim: olha, estamos sabendo que nasceu o Rei dos Reis, nasceu o Senhor, o Rei dos Judeus. E aí Herodes fala: opa, onde é que está? Porque ele queria matar imediatamente o Senhor Jesus, porque já tinha passado um certo tempo. Mas Deus, pela sua soberania e por sua graça, faz o quê? Dá o aviso e eles vão. Então agora eles saem fora daquela cidade e aí eles são livres disso. Então eu digo assim para vocês, nessa noite, nós temos tantas coisas que podem impedir, ou tantas coisas que querem impedir que esse nascimento, que essa presença de Deus, a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, tantas coisas que podem, de alguma maneira, interferir na sua vida, na sua fé. Mas dentro dessa graça, do poder de Deus, como nada de tudo isso que era contrário naqueles dias, impediu o nascimento do Senhor Jesus, eu digo para você que nós temos hoje a presença do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Deus, através do seu Espírito, que nada pode impedir essa graça, esse amor de alcançar a sua vida e alcançar a minha, como alcançou a minha vida. E por isso, nessa noite, você tem uma oportunidade preciosa de conhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Que bênção. Então eu quero olhar para isso. Então agora nós temos nosso contexto dos dias de hoje. Ou seja, o mundo com tantos milhões de pessoas, o secularismo, nós temos o liberalismo, onde tudo pode acontecer, a era digital e tudo mais, tantas coisas que são contrárias, e a sua mente que é uma agenda lotadinha, não tem espaço, não tem tempo, porque eu preciso de fazer tantas coisas, pastor, você não imagina, eu tenho que levantar mais cedo e preparar minhas crianças, levar para a escola, você não sabe disso? Pastor, eu sei sim, tenho filhos, tenho 2 filhas, nós sabemos disso também, temos neta hoje em dia, e tantas coisas que nós somos, que estão na nossa mente. Então a nossa mente é uma agenda muitas vezes super ocupada, que não dá espaço para pensar ou para meditar naquilo que representa de essência, que é o melhor que nós temos, que é a presença do Senhor Jesus. Mas nessa noite eu quero que você tenha uma atitude como teve aquele casal, certamente aquela família, que abriu espaço para o nascimento do Senhor Jesus. Primeira coisa que você tem que fazer: reconhecer a graça do Senhor Deus, reconhecer esse amor, essa graça que vem através do Senhor Jesus. E quando nós reconhecemos, nós vamos entender isso, que esse é um amor que excede nosso entendimento, alguém que nos ama, que apesar de todas as coisas contrárias, o Senhor veio para que eu e você pudéssemos ser salvos, libertos das garras do inimigo, como foi falado aqui em Isaías 9, versículo 2, o mundo naquela época estava em trevas,
E isso foi 900 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Quer dizer, a profecia se cumpre agora através de Lucas, que era um médico, dando essa revelação para nós aqui. E aí a palavra vai dizer que não havia lugar para aquele casal, mas que o Senhor Jesus providenciou, Deus providenciou um local onde ele pudesse nascer. Então eu quero pensar nesta meditação mais rápida hoje. Temos dado, meus irmãos, eu digo agora como pessoa, como aqueles que creem em Jesus Cristo, temos dado realmente tempo, valor, espaço na nossa vida, porque esse espaço não é um momentinho qualquer. Porque assim, ou eu tenho o meu coração, ou o Senhor tem o meu coração por inteiro, ou Ele não tem. Então, por isso eu digo assim, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E aqueles que já fizeram, já confessam a sua fé, esta é uma noite para nós reconhecermos, certamente, Senhor Deus, eu também, alguns dias, algumas situações, não tenho dado espaço, não tenho dado o lugar devido à tua presença. O Senhor Jesus precisa ser o primeiro na minha vida, na sua vida. Amém? A primeira coisa que precisamos acontecer, isso acontece através de uma entrega, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus. Então, essas atitudes que nós precisamos ter, meus irmãos. Agora você vai celebrar o Natal também. Hoje é um dia de celebração, mas eu gostaria que nesse Natal você pudesse dizer, Senhor, faça uma reflexão. Tantos dias desse ano, quantos dias eu realmente dei esse espaço para a pessoa do Senhor Jesus? E quando nós damos o nosso coração, a primeira coisa que vai acontecer é a salvação da nossa alma. Crê no Senhor Jesus, diz a palavra, e será salvo tu e a tua casa. Sabe, o Senhor Jesus tem dito na sua palavra, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar todas as coisas e perder a sua alma. Quando você tem uma situação, não sei se já passou por isso, você recebe uma ligação, alguém diz assim no telefone, no sistema, seja lá o que for, diz, olha assim, entraram na sua conta, clonaram o seu cartão. Você fica em desespero, porque você começa, opa, estou perdendo alguma coisa. Toda vez que você perdeu alguma coisa, ou está perdendo alguma coisa, você tem aquela ansiedade, aquela necessidade de dizer, não posso perder isso, eu preciso recuperar isso imediatamente, é coisa minha. Então agora pensa na alma, na sua alma, que é o bem maior que nós temos. Se nós perdemos ela para a eternidade, será terrível. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, Natal é receber Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Isso é Natal. Quando eu digo, Senhor Deus, entra na minha vida, transforma a minha vida, vê se há alguma coisa em mim, Deus, e perdoa-me. Então o Natal, ele traz essa lembrança de que apesar de todas as circunstâncias contrárias, de tudo aquilo que os homens poderosos daquela época, segundo o entendimento deles, porque na verdade todos eles não eram poderosos coisa nenhuma, mas todas aquelas coisas contrárias, Deus na sua soberania manifestou o seu poder, a sua graça, e o Senhor Jesus nasce, cresce, passa pelo Gólgota, passa pela cruz. Por quê? Porque me amou, porque te amou e te ama, levando sobre si os nossos pecados. Natal é reconhecimento de que eu preciso de Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Se você pensa, se você entende isso, eu quero que você receba essa palavra. E aí, nós vamos ver aqui, aqueles pastores, reconhecendo, saíram anunciando o Senhor Jesus, anunciando o Cristo, o Salvador das suas vidas. Então, meus irmãos e amigos, vamos dar lugar ao Senhor Jesus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 6. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu peço que você fique em pé, nós vamos orar e aplicar essa palavra. Que o Natal, nesta perspectiva, de que apesar de todas as situações contrárias que vivemos nos nossos dias, com tudo aquilo que hoje é contrário à palavra de Deus, com todas as situações que vivemos difíceis, mas que ainda assim, a graça de Deus está derramada, dando abertura,
dando a oportunidade para nós sermos alcançados, sermos salvos, sermos filhos do Deus vivo e sermos abençoados pela sua presença. A noite é uma festa, eu sei, nós vamos ver daqui a pouquinho a peça, as crianças, vai ser coisa maravilhosa, mas eu quero orar pela sua vida. Pode ser que você está aqui, mas ao mesmo tempo você pode dizer assim: Senhor, eu não tenho certeza, se eu morrer agora, eu não tenho certeza da minha salvação. Então você precisa de Jesus Cristo. Se você está aqui essa noite dizendo assim: Senhor, eu estou passando por um drama, uma dificuldade, uma luta, uma situação que eu não sei o que fazer, esse é o momento, porque aquele Senhor Jesus, que nasceu naquela estrebaria, é o Senhor. Hoje Ele é glorificado e Ele é presente através do seu Espírito para trazer vida e vida em abundância. A palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu peço que você, que nesse momento, quer ter o Senhor Jesus, quer dizer para Ele: Senhor, nesse Natal, eu quero o Senhor na minha vida, no meu coração, na minha família. Se você pensa assim e crê dessa maneira, levante a sua mão comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, que apesar de todas as situações contrárias, naquele dia do nascimento do Senhor Jesus, naquele dia que nós sabemos ali pela história, que tudo era contrário ao nascimento, mas o Senhor, por tua bondade, por tua graça, deu a condição de o Senhor Jesus vir, apesar de ter nascido num local tão humilde, para mostrar a sua também humildade. Mas Ele está aqui agora, Pai. O Senhor está aqui através do seu Espírito Santo. Eu peço que em nome do Senhor Jesus, cada pessoa, cada irmão, cada família, cada criança, sejam ministrados agora e abençoados. Nós queremos sim, Senhor Jesus, que o Senhor tenha todo o espaço do nossa alma, do nosso coração. E se você crê nisso e você recebe, diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor tenha todo o espaço no meu coração, na minha vida, na minha família, para a glória do teu nome. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos.